Bom, então, começar. 3, 2, 1. Bom, estamos aqui, mais um episódio hoje do podcast, junto com os nossos colegas do Senai, né, professor Álvaro e o Ismael, e aqui nos apoiando o nosso colega Jonathan. E o objetivo aqui é a gente, sim, fazer um bate-papo, fazer uma troca aqui de experiências e colaborar com esse assunto, né, que tem a ver com indústria, com transformação digital, com tecnologia, com aproximando da indústria e aí conectando, obviamente, as especialidades aqui de cada um para a gente colaborar com o assunto. Professor Álvaro, quiser se apresentar rapidamente e aí depois a gente passa a bola para o Ismael e seguimos aqui. Obrigado. Olha, eu sou o Álvaro Graziani, estou como professor no Unicenai de Joinville e coordeno os cursos de pós-graduação desse campus. Legal. Pessoal, muito prazer, meu nome é Ismael, sou coordenador do Instituto Senai de Inovação, fica aqui em Joinville também. Atuamos muito na parte de desenvolvimento de soluções para a indústria, soluções de P&D junto com a indústria, atuando aí com fontes de fomento. Então eu diria que somos um braço da indústria aí de P&D, auxiliando a indústria, além de toda a parte educacional que o Senai já faz, a parte de desenvolvimento de P&D também, super conectado aí com essa era da transformação digital. Que bom, legal. Bom, e começando já vamos estender aqui uma pergunta então para o Ismael. Ismael, conta um pouquinho do dia a dia, do trabalho que vocês fazem em parceria com as empresas, tendo em vista que Joinville é um polo industrial, enfim, e eu acho que a gente tem bastante a agregar aqui, inclusive para o Brasil, Eu acho que muita inovação sai daqui, inclusive. Uhum. E conta um pouquinho o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem durante aí os trabalhos, os projetos, enfim, para que quem está nos assistindo aqui possa conhecer também e daqui a pouco poder fazer parte aqui de algum projeto, fazer algum tipo de parceria de projetos de pesquisa e desenvolvimento e levar isso para dentro da sua indústria aí também. Legal. Vou dar um contexto bem rápido, até para o pessoal entender. Quando a gente fala a marca Senai, é extremamente tradicional na educação, todo mundo conhece, mas pouco mais de 12 anos atrás o Senai ele entendeu que ele podia fazer mais do que a educação, levar mais do que a educação para as indústrias, e se criou então toda uma rede, todo um ecossistema de inovação e de tecnologia. Então, nós somos um dos institutos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, uma rede de institutos dentro das suas áreas de competência instauradas em cada região. Então, estamos aqui em Joinville porque somos o Instituto de Sistemas de Manufatura, então totalmente conectada com a indústria metal-mecânica que temos aqui presente em Joinville. E quando nós nascemos, 12 anos atrás como instituto, nós estávamos muito inseridos no desenvolvimento de soluções, olhando para máquinas, equipamentos, que dentro da nossa região aqui um polo muito forte, a parte de máquinas e equipamentos especiais. Mas assim como a indústria, o Instituto também se moldou e evoluiu, As máquinas, elas deixaram de ser máquinas, passaram a ser robôs, e hoje esse é o nosso grande carro-chefe, Então hoje nós somos focados no desenvolvimento de soluções robóticas para a indústria, e quando a gente fala de solução robótica, a primeira imagem que vem na cabeça de muitas pessoas é um robô, Geralmente laranja, bem tradicional dentro da indústria automotiva principalmente. Mas hoje, nós vivemos aí, eu diria, uma nova era da robótica, principalmente. A gente viu aí recentemente lançamentos como o da Tesla. Temos hoje várias aplicações de drones dentro do agro. Então, nós vivemos a era da robótica as a service, a robótica de serviço, que também é chamada da robótica não convencional. Uhum. E é esse tipo de solução que a gente desenvolve. Então, quando a indústria ela tem uma demanda, uma necessidade de desenvolvimento de uma solução de robô que uma solução comercial, trivial, não vem atender, nós aí desenvolvemos então um P&D em parceria com essas indústrias. E nós somos o que se chama de uma ICT, que é uma instituição de ciência e tecnologia. Então, isso nos habilita estar conectados a várias fontes de fomento, o que diminui muito o risco desse tipo de desenvolvimento para a indústria. Então, hoje nós somos uma unidade Embrapi, credenciada no segmento de robótica, e também operamos com fontes de fomento como o da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, hoje um dos grandes players, pouca gente sabe, mas hoje Joinville é um berço da robótica quando a gente fala para o segmento de óleo e gás, assim como uma parte de fornecimento de soluções para o segmento de óleo e gás.
mas hoje nós temos uma representatividade muito grande dentro do segmento de óleo e gás, olhando para essa robótica especial, visando principalmente a redução do HHIR, que é o hora homem exposto ao risco. Então, muita gente pensa, né, a robótica ela vem para tirar o ser humano, né, tirar a oportunidade de trabalho do ser humano, mas não. Ela vem contribuindo, né, para tirar de fato o colaborador de uma área de risco e reposicionar ele numa área com uma atividade muito mais nobre. Seja a robótica colaborativa, que atua, né, colaborativo ao ser humano, ou até mesmo um outro tipo de robótica aí que reduz a necessidade de ele estar exposto a essa área de risco. Legal. E aí conectando, né, de um lado então a gente tem a parte da automatização, dos projetos, enfim, e do outro lado, né, o professor Álvaro comenta um pouco também conosco, eu acho que, e aí por isso do ecossistema, né, hoje não basta a gente fazer somente uma parte do processo, mas a gente tem que tentar olhar para o macro, né, e aí eu acho que conecta muito bem com a questão dos cursos, né, que o próprio Senai oferece. E aí, professor, se puder complementar um pouquinho também com esse assunto, e aí depois a gente já segue nessa mesma linha. Então, o Ismael falou, né, que essa parte dos institutos é uma coisa relativamente recente. O ensino superior também é recente. O Senai nasceu, né, na formação de mão de obra técnica, né, profissionalizante, mas o ensino superior e principalmente a pós-graduação são relativamente recentes. Então, é um trabalho a quatro mãos. Enquanto os institutos aplicam todo esse conhecimento nas empresas diretamente, né, em conjunto, com essa questão de fomento, nós, por outro lado, preparamos a mão de obra. E não é só a mão de obra operacional, mas preparar também as gerências, os tomadores de decisão. Por isso que as pós-graduações são tão importantes. Quando você fala em pós-graduação, por exemplo, em indústria 4.0, você está preparando pessoas para lidar com essas novas tecnologias, tomar decisões e preparar, porque na verdade o grande problema que tem, tanto no nível de automatização quanto no nível de robótica, é o processo de tomar decisão. O que fazer realmente, qual é a melhor opção que existe. Então essas pessoas têm que estar preparadas e conhecer também as diversas opções que existem, né? Hoje é impressionante o que nós temos de opções na área de robótica. A robótica, e não traz emprego, né? Como o Ismael comentou, né? Ela ajuda a fomentar novas formas de trabalho. Se a gente comparar, por exemplo, nós com a Coreia, nós devemos ter uns 12 robôs para cada 10 mil trabalhadores. A Coreia tem um desemprego muito menor e tem ao redor de 1.000 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Ela tinha, 2 anos atrás, 932, acho que agora está chegando próximos dos 1.000. Então, só que você prepara um novo tipo de mão de obra para trabalhar. Quanto mais robô, mais manutenção industrial você tem, mais programação você tem, mais desenvolvedores de soluções robóticas você tem. Então você tira a pessoa da área de risco, de perigo, tira a pessoa que está fazendo um serviço que pode ser muito pesado, muito perigoso, repetitivo, substitui por máquinas. E a pessoa fica dedicada a atividades onde você explora mais a criatividade, o senso comum, o conhecimento, coisas que as máquinas não podem fazer. Não, ótimo, essa combinação, e quando a gente olha para os países que lideram principalmente essas questões aí, é justamente esse modelo que a gente enxerga, né? E geralmente o pessoal me pergunta nas palestras, uma das perguntas, geralmente quando eu falo de 4.0, venho aí de 4 anos trabalhando com indústria 4.0, a minha startup, esse ano que eu saí, e aí o pessoal sempre fala, poxa, mas aí os robôs vão tirar o trabalho das pessoas, enfim, isso é um boato a nível global, né? Mas é bem pelo contrário, o robô não vem para substituir a mão de obra, o trabalhador, a pessoa, não é isso, não, a gente quer eliminar, até porque o Shinzo Abe, em 2020, ele falou o seguinte, o primeiro-ministro japonês, ele falou, olha, a gente errou novamente quando nós colocamos as máquinas no centro ao invés das pessoas. Então o objetivo da máquina, do equipamento, do robô, e seja um robô, ou seja uma parte de software que também faz o trabalho robótico, é justamente para fazer o quê? Vir agregar e potencializar o trabalho do ser humano, que é onde nós somos bons, na criatividade, análise de dados, tomar decisão.
Então, deixa a máquina fazer o trabalho pesado, repetitivo, que para o ser humano ficar fazendo um trabalho repetitivo não agrega muito. Né? Eu falo para os meus alunos, não tente competir com o robô ou com a máquina. Ela vai ser melhor que você. Óbvio. Ela vai trabalhar mais, ela vai trabalhar melhor, não vai cansar. Então, tente trabalhar onde a máquina não pode estar competindo contigo. Tente fazer por exemplo, um engenheiro de manutenção. Sempre vai ter emprego para ele, porque o robô uma hora vai precisar de manutenção. Né? A pessoa da área de ciência de dados, sempre vai precisar, programação de robôs. Tem sempre umas outras atividades muito mais divertidas do que ficar uma máquina operando. Né? E a cada robô que você coloca no chão de fábrica, ou um carro autônomo, alguma coisa nesse sentido, a gente cria 3 novos postos de trabalho. Sim. Porém, o desafio e o dilema global é o seguinte: aquela pessoa que tinha aquele trabalho que foi substituído por uma máquina, ele vai ter que aprender coisas novas. E aí, por isso, da questão dos cursos, enfim, ele vai ter que se requalificar para poder utilizar e se empregar para pilotar o robô, mas por exemplo. Nós estamos convivendo com isso desde a primeira Revolução Industrial. Perfeito. Quando surgiu a primeira máquina a vapor, já estava com essa preocupação. Perfeito. Quando surgiu a segunda Revolução Industrial com máquinas elétricas, tinha essa preocupação. Acendedor de lampião. Deixou de existir, mas criou-se outras profissões, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, recentemente eu escutei, não vou me recordar o autor, mas é uma frase que diz assim que os analfabetos do século XXI... Alvin Toffler. Pode até ser, né? São aqueles que não são os que não sabem escrever, ler e escrever, mas aqueles que não sabem desaprender, reaprender e aprender novamente. Porque realmente é o que a gente vive recentemente, né? As pessoas elas estão, de certa forma, bitoladas àqueles processos. E quando a gente fala de inovação, né, a disrupção aí de um novo processo, ele requer, de fato, que as pessoas mudem o seu mindset. E aí entendam que aquilo vai te dar um novo status quo, um novo passo, uma nova posição. Hoje, por exemplo, se fala muito, né, da quantidade de empregos que se perdeu com inteligência artificial. Ou até mesmo quantas pessoas, né, estão ficando menos instruídas, né, pelo uso da inteligência artificial. Eu tenho a seguinte opinião, né, muito particular. Eu acho que as pessoas elas devem entender que qualquer tecnologia, seja ela um robô, uma IA, ela é de fato uma ferramenta para tal. O que você vai fazer com ela é o que vai te dar a notoriedade. Então eu posso ser uma pessoa que eu fazia um trabalho braçal e agora eu uso uma inteligência artificial para fazer aquele mesmo trabalho, mas se eu não tiver o conhecimento para conduzi-la, eu vou ter um problema. Mesma coisa com o robô. Não, é o que a gente falava aqui antes, né, no backstage. Não adianta eu automatizar um processo que está errado, né? Não adianta eu colocar um robô para resolver uma tarefa lá que ela é uma tarefa que ela já tem um pregresso errado. Então, vamos deixar essa pessoa trabalhando lá para resolver, para parar de ter que usar o robô muitas vezes, né? Então, vamos dar essa liberdade criativa, como o professor Álvaro falou. E a mão de obra que tem essa mente pensante para desenvolver o robô, para aplicar uma inteligência artificial, para usar essas ferramentas, né, extrair a máxima performance, a mão de obra que está mais escassa hoje em dia. Sim. A gente tem, né, cada vez mais uma escassez de mão de obra nos níveis operacionais, sim, mas nessa mão de obra de pessoas, eu diria assim, pensantes, que estão desenvolvendo soluções cada vez mais. Então, isso aí eu diria que o novo avanço, é o novo passo que a gente tem que ir. A gente tem que deixar as pessoas irem para essa veia criativa, poder extrair delas exatamente isso que falta. E quando a gente olha o Fórum Econômico Mundial, as top 10 skills lá, a gente vê que 2 são técnicas apenas. Exato. Né? As demais, primeiro é pensamento analítico, porque é o que o professor comentou antes. A partir do momento que você digitalizou um processo, esse processo tem a robô, enfim, ele vai gerar uma massa de informação. Mas quem vai tomar decisão sobre isso? E aí entra a questão das habilidades analíticas, habilidades de resolução de problema, de pensar o processo e dizer, caramba, vamos otimizar esse processo aqui? Né? Não vamos simplesmente colocar o robô, mas o que mais a gente vai melhorar ali? Então é esse tipo de massa cinzenta que a gente precisa ter hoje. E a indústria, né, no todo, e não é só a indústria, a manufatura, mas todas as indústrias a gente percebe que existe a falta desse tipo de profissional. Sim. Né? Nós estamos falando aí de mais, estava lendo agora há poucos dias, estamos falando de cerca de 1,5 milhão de déficit hoje que a gente tem de empreendedores para resolver problemas. Né? E se a gente não resolver isso até 2030, nós estamos falando de um incremento aí que deixa de
de entrar no PIB de 8,5 trilhões da economia. Então, essa falta desse tipo de pensamento de profissional, pô, deixa a máquina fazer o trabalho repetitivo. Vamos olhar para cá e dizer, caramba, o que eu posso resolver com essa tecnologia? E usar a tecnologia como meio, né? E aí, enfim, acho que esse é um ponto... A gente está só iniciando essa jornada, né? Principalmente quando a gente olha para o nosso cenário indústria 4.0, e aí eu já vou puxar um outro dado, né? Última informação que a gente vê do Banco Mundial 2023, novembro, o Brasil, se não me falha a memória, em 2021 ali nós tínhamos ali cerca de 1,7% da nossa indústria, estava no nível 6 ali de automatização, né? Puxado pela fármaco e automobilística. Mas 90% ainda está ali entre o passo 1 e 2, que é justamente o que você trouxe agora há pouco da mudança de mindset. Né? Pô, eu estou ainda ali fazendo o processo analógico, com medo da tecnologia. Poxa, a gente tem que entender que, cara, a tecnologia ela vem para nos ajudar. Né? E se a gente não avançar em relação ao contexto do país, em indústria, né? E a gente deu uma avançada de 1,7%, a gente foi para 4%. Mas o mundo está 20%. Então, poxa, e aí esse nosso bate-papo aqui tem a ver muito com isso. É trazer esse conhecimento e dizer que, galera, é possível fazer, tem como fazer, tem projeto, tem instituição, tem conhecimento. Tem né? dinheiro na tem mesa dinheiro, para isso. Tem dinheiro sobrando. Como assim? Pois tem dinheiro sobrando e não tem projeto. Por quê? Porque a gente não está buscando as formas certas. Né? Tem um ponto que eu diria que o brasileiro ele falha num ponto assim, que ele tem uma síndrome do vira-lata. É muito falado isso em alguns momentos, onde a gente enxerga países lá fora fazendo as coisas e fala, não, mas lá dá certo, aqui não funciona, no meu negócio não funciona. Né? Então, recentemente, eu tive até num evento lá no oeste de Santa Catarina, e o oeste, para quem não conhece, é muito pujante na parte de agro, né? Então a gente tem agroindústria de forma geral, e eu comentei assim, eu falei, olha, o agro ele está se posicionando como a 5ª maior potência em termos de robótica, por exemplo, né? Falando do cenário global. Teve aí um crescimento exponencial nos últimos anos pelo uso de drones e tudo mais. Mas quando a gente fala em avançar esse tipo de segmento, quando fala em tornar o Brasil mais competitivo nesse tipo de segmento, se a gente não for por esse caminho, a gente não tem muito para onde ir, porque é uma atividade totalmente braçal. Né? Sim. E quando a gente olha para todos os nossos países mundo afora, a gente vê que eles já estão super adotados, né? Já têm adotado muitas práticas de automação no campo, na lavoura. Então a gente tem que vencer, eu diria, essa síndrome de que isso não é para mim, isso não funciona no meu negócio, isso não funciona no meu segmento, porque é para todos. A inovação, eu diria que ela já não é mais assim, a empresa vai inovar. Né? Se a empresa ela não pensa, né, não traz a inovação como sendo um dos pilares da empresa, ela está fadada em sucesso. Né? Hoje o tempo de vida das empresas está ficando cada vez menor, né? E aí se fala em alguns pontos, né? Principalmente a parte de sucessão, de reinvenção da indústria, a Fiesc puxa muito forte esse segmento, onde a gente vê assim, indústrias centenárias muitas vezes, que elas não conseguiram virar a chave e entender que elas precisavam ou mudar o negócio delas, ou até mesmo, né, usar do que elas tinham de conhecimento para catapultar um novo negócio. Recentemente eu conversei com uma empresa que fabrica um componente específico, não vou nem citar o que é porque é muito específico, vai entregar a empresa. Mas ela fabrica um componente para veículos, né, automotores, e os caras falaram assim, cara, a gente já entendeu que o nosso mercado vai acabar num horizonte aí de no máximo 10 anos. Então a gente precisa realmente, rapidamente se reinventar. E os caras saíram do segmento automotivo e falaram assim, não, nós criamos uma marca e nós estamos indo para o agronegócio. Totalmente oposto, que ele falou assim, nós não sabemos o que a gente vai fazer ainda, mas a gente vai usar o nosso know-how daqui e achar um produto para o agronegócio. Então os caras estão já se projetando 10 anos para frente, já com essa identificação e falam assim, Sabe que tem uma parte do agronegócio que é automotivo. Não, tem muita sinergia, mas assim, eles não têm o core business, eles atuam lá num outro segmento. Então, deve ser ignição. Vou fazer um spoiler aqui. É bem por aí. Mas sabe, uma coisa interessante, eu sou mais velho aqui, né? Eu vivi uma época que 30% do... Você é mais experiente. Mais experiente. 30% do PIB era a indústria, a manufatura, né? E o que aconteceu? A indústria tinha exatamente o que o Ismael falou, esse complexo de vira-lata.
sabe? Uma porque na época tinha uma série de restrições para você adotar outras tecnologias, você não podia importar máquinas, muita coisa tinha que ser feita internamente, e essa super proteção acabou também asfixiando o nosso desenvolvimento. Mas é interessante que a indústria foi perdendo um pouco o brilho e surgiu o agronegócio. E o agronegócio, ele se tornou uma estrela radiante, sem esse complexo. Ele não tem esse complexo. Não. Tu vai encontrar, quando a gente fala com negócio, as pessoas às vezes não se dão conta, não é só plantação ou criação de gado, mas você tem máquinas autônomas que fazem as colheitas, drones, né, para fazer o monitoramento do campo, sensores espalhados no solo para saber o momento adequado de você fazer alguma operação de proteção, né, etc. Você tem meteorologistas dedicados na fazenda para saber o momento certo de fazer a colheita, tem que fazer o planejamento das atividades. Então, ela meio que tomou o espaço da manufatura e tomou com muita graça, Sim. com muita... Tanto que dois terços do nosso PIB aí, Sim. hoje... o que antes era a indústria. Em 1985 a gente tinha a pujança da indústria. De ponta, que às vezes o brasileiro não se dá conta. Né? Bom, nós somos um líder em indústria aeroespacial. E quando eu falo indústria aeroespacial, não é só pela Embraer. Tem Embraer, tem a Caer, tem diversos fabricantes de drones, desde drones pequenos a drones militares. Onde entra automação muito. Sim. Né? O drone, como o Ismael falou, pode ser considerado um tipo de robô. Inclusive, eu acho que foi lançado agora, esses dias eu vi, você deve até, de repente, estar mais por dentro, eu acho que o maior drone voltado para o agro foi criado aqui no Brasil. A gente tem muito forte o cenário de VANTs, né, que são os veículos veículos não tripulados. Mas aí, só complementando o que o professor comentou, a gente tem uma indústria catarinense que não é tão vista, muitas vezes, que é a indústria de nanosatélites. Então, a gente tem nanosatélites desenvolvidos em Santa Catarina, lançados, né, que trabalham muito para o agronegócio, pensando em meteorologia, mas tecnologia que foi desenvolvida dentro de Santa Catarina. Que entra um outro setor que é o New Space. É o New Space, que é um novo setor. Mas o New Space, tu pensa assim, tu acha que só existe o Elon Musk? Não. O agronegócio puxa muito o New Space. Que principalmente pela questão da nossa área grande e, a gente tem uma baixa cobertura de conectividade. E se a gente está falando de automatização, é preciso ter conectividade como um core, né? Exatamente. E uma coisa que é muito legal, eu diria assim, do nosso estado, de uma forma geral, é porque a gente tem no mesmo estado vários climas, vários terrenos, então a gente consegue desenvolver tecnologias e testar elas dentro do próprio estado. Várias tecnologias. Exato. E alavancar elas para o Brasil inteiro, porque nós somos um grande campo de teste. A gente consegue, né, ter diferentes provas de conceito dentro do nosso próprio estado e, obviamente, juntar diferentes negócios. Eu consigo pegar uma startup que está aqui em Florianópolis, que olha muito para a parte de dados, e uma empresa que está lá no oeste, que é do agronegócio, que tem um know-how gigantesco. Conectando essas duas empresas, eu faço um produto fantástico. Então, isso é um DNA catarinense, né, da gente ter esse desenvolvimento colaborativo, né? A gente é muito forte quando a gente fala da inovação aberta, né, dentro de Santa Catarina. Então, isso eu diria que é um fator que acelera muito essa nossa transformação, esse resultado do Estado de forma geral. Por isso que está aí, né? Se a gente olhar hoje o PIB catarinense, se não me falha a memória, o último dado que a gente tem muito recente, acho que é 17% do PIB catarinense vem de tecnologia já. Justamente Santa Catarina não é um estado que tenha uma marca forte, marca no sentido de um processo, um segmento forte que domina os outros. Na verdade, como o Ismael falou, está tudo pulverizado. Nós temos um pouco de automação, um pouco de robótica, nós temos... Tem moveleiro, tem têxtil, tem industrial, tem automotivo, tem plástico. Tem de tudo um pouco. A gente realmente é privilegiado em termos de Estado. É um microcosmo logística do Brasil. É um microecossistema, né? Dentro do Brasil. Assim, onde a gente consegue ter tudo aqui. Se a gente pegar a organização dos institutos do Senai, aqui, por exemplo, é manufatura avançada. Nós temos outro que tem mais New Space, outro é mais indústria têxtil, tem outros que mais ligados para energias renováveis. Ou seja, se tu olhar para a organização, ela te fala muito sobre a natureza do Estado. E eu vou puxar um outro assunto aqui que a gente já falou, mas
você comentou antes assim, né, muitas indústrias e eu tenho feito alguns estudos sobre Foresight, justamente para ajudar as empresas em relação a acelerar a inovação, principalmente do Horizonte 2 e Horizonte 3. O Salib, ele fala muito assim, as empresas, e aí a gente pega as empresas que morreram, né, empresas muito boas, grandes, por que elas realmente não? Por que elas morrem, né? Por elas fazerem a mesma coisa muito bem durante muito tempo. Isso. Então elas se apegam muito àquele processo, não, mas eu sou muito bom nisso e ela se apega e acaba morrendo abraçada. Justamente pela questão de não desapegar. Diz, cara, meu setor está mudando, eu preciso mudar, se eu não mudar eu vou morrer abraçado com o setor. Né? Semana eu fiz uma publicação de uma empresa global que é líder, né, a Philip Morris, fabricante de cigarros, e eles fizeram um estudo justamente que 10, 15 anos o cigarro deve deixar de existir. Só que, uma puta empresa com um monte de fábrica, inclusive agora estão fechando 2 fábricas na Alemanha, inclusive derem um Google aí, é muito recente isso, justamente por causa disso. Mas caramba, o que a gente vai fazer? Em contrapartida, eles estão investindo em novas tecnologias, né, para fazer com que a receita deles, cerca de 50% agora em 2025, seja de outras fontes que não seja o tabaco. Então é isso. Eu acho que aí se encaixa muito em empreendedorismo. As empresas, às vezes, para sair, é muito difícil uma transformação, porque as pessoas ficam na zona de conforto. Quando você cria uma startup, né, ou financia uma empresa, é uma boa saída. Vamos pegar o caso, eu gosto muito de aviação, né? Pegar o caso da Embraer. A Embraer está se metendo no ramo de carros aéreos. Né? O eVTOL, né? Mas, que é o eVTOL. Mas o que ela fez? Ela não criou uma divisão lá dentro, ela criou uma subsidiária aí, está fazendo isso. Porque é um outro tipo de profissional, é um outro tipo de mentalidade. Não dá para misturar os negócios. Então, às vezes, é mais fácil você criar ou uma divisão ou uma subsidiária. Uma spin-off. E daqui a pouco a subsidiária até pode ficar maior, né? Que a criatura ficar maior que o criador. Que é o que você falou antes da inovação aberta, né? Sim. E tem muita empresa que... Só que daí, inovação aberta, ela tem os seus ótimos prós, mas a gente percebeu, e a gente percebe quando a gente olha principalmente de indicadores, muitas empresas que começaram a fazer inovação aberta e não deu certo. Mas aí a gente começa a olhar, poxa, mas por que não deu certo? Porque acabaram trazendo para dentro da empresa, e aí o que acontece? Existem vários estudos que mostram que a força oposta, né, do sistema imunológico das organizações, que nada mais é do que a cultura, ela tem 3 vezes mais força de combater o novo. Então, se você tentar trazer para dentro da tua operação e querer inovar, não vai dar certo. Faça diferente. Faz a pergunta, por que a maior fábrica de carros elétricos não surgiu dentro de uma montadora tradicional? Porque ia ter uma oposição natural. As pessoas que estão numa montadora tradicional gostam do carro, do motor de combustão. Por que não foi as empresas de telecomunicação que criaram os satélites? Por que foi a Starlink, por exemplo? São coisas óbvias que hoje você olha assim, caramba. Faz todo sentido. Eu conversei recentemente nessa jornada de transformação, a gente acaba conversando com várias empresas, e eu conversei com uma empresa recentemente que os caras encheram o peito e disseram assim, não, nós criamos uma área de inovação na nossa empresa, nós estamos nos transformando. Então eu falei, pô, que legal, bacana, deram um passo importante. Eu peguei o gerente de fábrica não sei o quê, eu peguei o gerente não sei o quê, eu peguei o gerente não sei o quê, e aí agora eles 3 também fazem inovação. Eu falei, não, peraí, também fazem inovação? Peraí. Se eles também fazem isso, esquece, eles não vão fazer inovação. Esses caras vão ser engolidos pelas demandas de fábrica ou, né, do negócio. Então isso não faz sentido. E esse eu boto como um ponto, assim, as pessoas têm que entender que não é uma sala colorida, os puffs coloridos, um outro ambiente, não é isso. Mas é que a pessoa, né, a organização, quando ela quer ter inovação, quando ela quer fazer uma inovação aberta, ela tem que se abrir para um outro horizonte que não pode estar conectado ao horizonte da empresa. E a gente até costuma dizer no Instituto, né? Você vai ter o seu pão francês, que é o seu pão, que é o seu produto do dia a dia, e vai ter pessoas olhando para aquilo. Que é o H1, exato, que vai ter isso, mas vai ter pessoas que estão olhando para o produto especial, que aí esses caras, eles são, né, vão ter que estar isoladinho no seu cantinho ali. Eles têm que estar conectados com a estratégia da
empresa, a estratégia também é importante que ela traga a inovação para a estratégia do negócio, mas Sim. não dá para misturar as coisas, são São linhas expectativas totalmente diferentes. diferentes. Não dá para você querer mensurar uma inovação pelo ROI, por exemplo. Assim. Tá muito longe disso, né? Ela precisa passar por um nível de maturação. Voltando ao Tesla, quanto tempo a Tesla deu prejuízo? Exato. Sabe? Você tem que ter resiliência quando trata de inovação. Uber, pega o exemplo do Uber, né? Depois de quanto tempo quanto tempo demora? E aí, depois de uma empresa tradicional, junto com os outros processos, como o Ismael falou, o que acontece? Vai haver uma pressão muito grande por resultados a curto e médio prazo. E tem um outro ponto também que é bem nítido, né? Quando as empresas elas vão por esse caminho e falam, não, eu não vou desenvolver P&D, não vou desenvolver inovação, é muito caro, muito arriscado, eu vou pegar e vou comprar uma empresa pronta ali, uma startup, e vou pegar e vou trazer para o meu negócio e vou resolver o meu problema. Mas aí é justamente onde ela cria um problema. Ela pega a startup, que é, eu diria, um barquinho perto de um navio, e ela ancora junto a ela e fala, não, você é uma startup, mas agora tu faz parte do meu grupo, então eu tenho que seguir as minhas regrinhas. E aí morreu a startup. Porque tu tira todas as vantagens. Mata muitas vezes. A startup não tem mais agilidade, não tem mais poder de decisão, não tem mais nada. Por isso dá uma do mindset. E a inovação ela tem que ser muito mais estratégica hoje. Exato. É um trabalho que a gente vem fazendo, inclusive, sobre isso. E você tem 5 formas de fazer inovação, de trazer inovação. Uma delas é investir, né? Criar um braço de investimento, né? Em algum tipo de negócio que esteja atrelado ao futuro e à estratégia da empresa. Segundo é você fazer um hackathon, por exemplo, né? Fazer um hackathon interno ali. Depois você pode, obviamente, fazer uma aquisição de uma empresa e trazer para dentro. Ou não, poxa, eu vou criar agora um departamento, então, que esteja ligado à estratégia da empresa, mas, como o professor comentou, são pessoas com mindsets diferentes, são skills diferentes que eu tenho que trazer para dentro da empresa. Com metas diferentes. Metas diferentes, objetivos, o ROI não pode ser um deles. Até, não é que não pode ser, até pode ter um ROI ali. Mas, um ROI a longo prazo. A longo prazo. Porque se tu colocar o ROI como principal indicador, não vai acontecer. Porque a gente sabe que os primeiros meses, ou de repente 1 ou 2 anos, é investimento, não tem jeito, né? Enfim, mas tudo isso é conhecimento, né? E aí entra o contexto do ecossistema. É interessante que a educação é importante nisso. Nossa, porque quanto mais a gente fala em tecnologia, mais é importante a formação das pessoas para tomar a decisão na hora certa, no momento adequado. E esse tipo de discussão se faz muito nos pós-graduações, né? A pós-graduação hoje é muito mais um ambiente para você trocar ideias, para discutir outras formas de negócio, do que um ambiente de aula. Discussão técnica só expositiva, isso. É mais a discussão. Discussão, que é onde está a maior riqueza, né? Que ali você traz exemplos, experiências, poxa, mas você fez lá, e não quer dizer que aquilo que você fez lá dá certo aqui também. Mas, poxa, vamos modelar, vamos olhar para benchmarking. Quem está fazendo... O benchmarking eu adoro, porque tem muita coisa no mundo inteiro hoje que é fácil você modelar. O que os caras estão fazendo lá? Os caras estão fazendo assim, caramba, como é que eu posso adaptar isso para cá? Não precisa começar do zero. Né? Hoje a informação está muito acessível, né? Esse que é o ponto, né? Eu acho que nós chegamos nesse momento onde assim a pessoa ela só não tem acesso a isso se ela não quiser. Se ela não quiser. Né? Porque a informação está lá, o cara tem diferentes formas de fazer esse tipo de busca, então isso é muito legal. E isso prova também, né? Ou traz um outro contexto de que esse eu diria que é o grande diferencial, né, de uma startup, de um negócio assim, é o timing. Né? Ela consegue olhar para um benchmark lá e rapidamente ela replicar aquilo, diferente de um grande negócio, de uma grande empresa. Então ela ajusta e ela consegue encaixar aquela solução naquele momento de mercado, naquele momento de negócio. Então, hoje, o empreendedorismo, né, se fala muito, está super em alta, mas eu acho que as pessoas elas têm que começar primeiro a pensar em ser empreendedor na sua própria carreira, e aí pensando diferente, buscando conhecimento, empreendendo ali para poder mudar. E a inovação aberta ela também requer muito isso, que seja uma cultura que ela vem de dentro para fora, não pode ser imposta na empresa. Né? Então, a gente vê muito que a inovação aberta, muitas vezes ela acontece
de uma certa forma, quando a empresa começa a ouvir seus colaboradores, né? Quando ela começa a ouvir seus clientes. Então a gente Com tem certeza. hoje muito forte a parte, né, de user experience, onde a gente traz o cliente por diferentes formas, né? Eu até costumo dizer assim, eu falei, cara, com certeza a gente agora neste momento aqui estamos sendo, né, trabalhando para alguma empresa, nós estamos entregando algum tipo de dado nesse momento para uma empresa que ela está usando aquilo para validar um produto, para validar um conceito. Então, isso hoje está muito vivo entre nós. Então, as empresas têm que entender isso também, que elas precisam escutar mais o seu cliente, precisam escutar mais os seus colaboradores, o seu negócio, para daí ela se reinventar. Eu diria mais, eu diria que uma startup, grande diferença de um mindset hoje de uma startup é o seguinte: primeiro ela coloca o problema que ela quer resolver no centro. Então, o problema geralmente é de um cliente, de um mercado. Então ela olha para esse problema, volta para dentro de casa, faz a solução de forma rápida e entrega valor para o cliente. As organizações que quiserem nessa década digital se manterem relevantes para o cliente vão ter que fazer a mesma coisa. Sim. Ir para fora e trazer a solução, olhar para o mercado, olhar para o cliente, voltar para dentro da empresa, fazer a solução e voltar. Diferente do que a gente via antes, vou criar uma solução aqui e vou de dentro para fora. Cara, não dá mais certo. Não dá. Não dá mais certo. O mercado então é uma mudança de mindset aí que... E aí a gente pode ficar aqui, né, divagando sobre o assunto, porque daí tem várias outras coisas que entram, desde modelo de consumo, as novas gerações, a gente vê sustentabilidade super mais em alta. Então, tem uma série de contextos que vão modelando, né, e vão retransformando a indústria. A próxima onda que eu falo, inclusive, né, da 5.0, eu digo que ela não é uma revolução, não é a quinta revolução industrial. Eu digo sempre que a quinta revolução industrial ela é biológica, que já está acontecendo também, mas a próxima onda da indústria ela é uma evolução. E tem dois pontos principais que a gente tem aqui como um exemplo. Primeiro é a produção, que na 4.0 até então a gente tinha, né, a produção em massa, agora é personalização em massa. Então, como que eu personalizo em massa com preço competitivo? Entra o que nós estamos falando aqui. Você precisa automatizar a nível máximo o teu processo para que você consiga produzir a um custo relativamente baixo e entregue a solução personalizada do teu cliente. Olha o desafio que a gente tem aí. O ser humano, porque o ser humano para fazer a criatividade. Desde a criação do produto, né, perfeito. Inteligente, e pensar em toda a cadeia de valor, toda a cadeia de suprimentos. Então, máquina não substitui pessoas. Não. Nós nunca tivemos tanta necessidade de pessoas qualificadas como agora. Nosso maior problema hoje, nesse nosso ambiente, é mão de obra. Quando falo mão de obra, de engenheiros, tecnólogos, técnicos, preparados. Esse é o nosso maior problema. Tem problema de operação de máquina? Tem gente. Só que até hoje o pessoal também não está se interessando mais. E isso, por outro lado, vai reforçar a robótica. Porque se essas empresas antes não faziam porque tinha mão de obra abundante, hoje já não é essa. O exemplo agora dos humanoides que a gente está vendo, eles estão vindo justamente para resolver um tipo de problema. Não é porque é lindo, maravilhoso, não, é porque não tem mão de obra. Não tem. Então você tem que repor isso de alguma forma. Então os humanoides estão aí, né? O exemplo do próprio, acho que o último agora recente, há 2-3 semanas da Tesla, né? Que apresentou, mas tem N outras. Tem uma chinesa que apresentou um robô fantástico também, a própria Boston Dynamics, enfim, tem muita solução vindo aí. A China já está, eu diria que neste mercado de humanoides, apesar da Tesla, eu diria, ter mais prestígio, né, de visibilidade de mercado, a China ela já vem muito forte nisso. Muito. É mais tempo também. Muito mais tempo. E a China ela também já está desenvolvendo outras tecnologias que são os avatars. Né? O avatar ele é um misto de um ser humano, ele veste o robô, né? E aí ele faz outras operações, porque a gente tem dentro da categoria de robótica, né, os robôs que são teleoperados, que são autônomos, que têm uma inteligência. Então, cada família aí ele se aplica melhor a um tipo de solução. Então, os chineses eles vêm muito forte nessa questão, né? Seja nos humanoides ali, mas também muito forte nessa parte de avatar, que também tende a ser uma tendência, né? Onde a gente precisa de uma delicadeza na operação, numa tomada de decisão que muitas vezes você não consegue processar a informação, e você precisa de uma robustez de força, de energia em si. Então, a parte principalmente de segurança, e aí a gente fala de operação em linha viva, né, linha elétrica, fazer manutenção,
operações em minas, coisas assim, eles acabam utilizando esse tipo de robô. Não, tem fornos, né? Fornos, E tudo mais. Então são variáveis, assim, né? E aí, cada vez mais a gente vê aquele ser humano que está lá, ele não é um operador de máquina, ele é um operador qualificado, porque tem lá todo um procedimento, tem um know-how diferente a ser desenvolvido. E aí entra também muito essa capacitação, porque tu tem ali, né, um novo jeito de operar, um novo jeito de conduzir. Que é o Cobot, né? Então, como alinhar. Ele acaba sendo uma questão desse tipo, mas essa pergunta, né, que a gente sempre encontra, que é assim, não, mas o robô, então ele vai literalmente tirar o emprego? Ela é uma visão extremamente míope, eu diria assim, das pessoas que não querem se reinventar, né, não querem mudar, não querem sair da sua zona de conforto. Estou falando um exemplo legal que é a China, né? Se você pensar assim, qual é o sentido para um país que há pouco anos, agora não é mais, né, cara? A Índia também está com uma população bastante similar. O país mais populoso do mundo, qual é o sentido de desenvolver robótica? A resposta mais simplista seria, não, robótica ficar longe. Você botar o pessoal a trabalhar de forma manual. A China nunca pensou nisso. Não. Ela sempre... E aí entra outra coisa também que eu acho, que é ter um projeto de país. Coisa que o Brasil ainda não tem. Não. Nós não temos um projeto de nação aqui. 30, 50 anos. Então, nós temos grandes possibilidades de nos tornarmos uma das 4 ou 5 maiores potências do mundo. O mundo em 2050 vai ser muito diferente de agora. Talvez continue os Estados Unidos ainda como um dos países grandes, mas certamente a China ainda vão estar liderando. Os Estados Unidos em terceiro, em quarto lugar, ou até quinto, poderia ser no Brasil. Mas nós não temos esse projeto. A China tem. A China, mesmo com essa superpopulação, se preocupou com robótica, se preocupou com automação. E aí você pergunta, mas por que eles tinham essa preocupação? Porque eles viram, em uma certa época, a população deles ia regredir, né? Já estamos falando de 700 milhões daqui a 20 anos. E que, para eles se manterem competitivos, exportando o que eles querem exportar, eles têm que partir para essa solução. Se a gente analisa o próprio Japão, né, a potência que é, né, o tamanho de país e a potência que os caras são, eles chegaram no nível de automatização lá em 2016 já. A partir disso eles criaram, junto com a Kaideren lá, que é como se fosse a CNI aqui no Brasil, né, o contexto lá da sociedade 5.0, que é justamente, deixa as máquinas fazer o processo produtivo. Sim. Cara, vamos nós agora, como sociedade, vamos discutir os problemas sociais locais e de escala global, para tentar ajudar o mundo também, e deixa o processo repetitivo, deixa as máquinas fazer. Então, olha o nível que esses caras chegaram em 2016, né? Então, mas por que a gente não modela os caras? E aí entra a nossa mudança de mindset, né? Que eu bato muito, enfim. E hoje, né, por que a gente tem um nível tão baixo de indústria 4.0? É pela questão do industriário ainda, que pensa, não, mas não dá certo aqui. Não, mas vamos continuar fazendo a mesma coisa? Pois é, mas, cara, deu certo até aqui, daqui para frente não dá mais certo. Não dá. Se esse cara não mudar, ele vai ficar obsoleto, muito rápido. Vai virar a Kodak, né? Vai virar Kodak, vai virar a Motorola, Iridium, né, a Xerox, enfim. E, cara... Mas isso é bem característico, assim... Não julgo, né, mas assim, a nossa região ela tem essa questão tradicionalista, principalmente do viés alemão, que a gente tem aqui culturalmente muito forte, e ainda a gente sente uma certa resistência dentro dessa indústria quando a gente fala em transformação e mudança. Bastante, né? Mas é bem nítido, né, as empresas que decidiram mudar, que optaram por mudar, elas se posicionam de uma forma totalmente diferente. E aí a gente não está falando somente de transformação digital, a gente fala de uma transformação cultural muito forte. Sim. Né? E hoje a gente vê aí modelos de gestão, de cultura dentro de organizações que aí você tem aí um alto investimento, não em termos financeiros, mas em termos de dispêndio das pessoas, intelectual, de trabalhar com inovação, de trabalhar com outros desenvolvimentos, da empresa se abrir para fazer projetos muitas vezes com o seu próprio concorrente ali, né, colaborando para desenvolver. Então, isso aí para mim é o próximo passo, assim, né? Esse ano foi o primeiro ano que a gente assinou um contrato onde a gente tem Petrobras e Shell dentro do mesmo contrato. Do mesmo projeto, desenvolvendo juntos uma solução. Então, né, para mim isso é uma quebra de paradigma onde a gente olha da seguinte forma, eles são totalmente concorrentes. O que eles estão desenvolvendo não é o core do negócio deles, eles estão desenvolvendo uma solução
que vai facilitar... Vai ajudar ambos. Vai ajudar ambos, porque eles não estão falando ali em desenvolver uma solução do petróleo, eles estão desenvolvendo um robô que vai ajudar a manutenção, que por consequência vai manter a plataforma em operação. Então, se as empresas começarem a pensar disso, imagina quantos problemas as empresas têm que não estão diretamente ligados e não vai ser aquilo que vai deixar ela mais ou menos competitiva, mas é que vai manter ela operacional, vai manter o carro dela andando. Eficiência, né? Vai trazer então, eficiência. Vai trazer... Isso aí é por aí que eu acho que a gente deveria começar a olhar como país. Primeiro, né, quebrar esse pensamento de competição e olhar para um pensamento de colaboração, né? Porque no final do dia, quando passa a regra, nós estamos falando do país ser mais pujante. Então não adianta ou um ou outro ser mais pujante sozinho, né? Se todos não olharem para esse viés. Eu acho que nós estamos próximos a criar um modelo catarinense para exportar para o resto do país. Porque nós temos indústrias pujantes, temos uma população bem preparada, né? O nosso é um excelente índice de desenvolvimento humano, e nós podemos nos tornar eventualmente um modelo para o resto do país. Sim. Um modelo de desenvolvimento sustentável, um modelo inteligente. Sabe? Olha quantas empresas, um renome mundial, né? Com pujança, com tecnologia. É só olhar em volta. Isso é um privilégio estar aqui, sabe? É um baita ativo, né, que a gente tem. E essas empresas estão aprendendo, inclusive, a fazer isso que nós estamos acabando de falar aqui, né? Que eu acho que está dando esse destaque aí. E, poxa, eu acho que é muito legal a gente discutir sobre isso e, pô, tá tendo esse privilégio, inclusive, de estar aqui falando sobre isso e tendo exemplos aqui do nosso lado, né? Aqui em casa, digamos assim. Eu sou gaúcho também, mas estou há 18 anos aqui, me considero catarinense também e considero gaúcho também, obviamente, né? Mas pegando o Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura muito bairrista lá e tá tudo bem, mas é mais difícil inovar lá. Sim, né? Sim. Eu tenho navegado aí pelo Brasil inteiro, aí desde indústrias pequenas, indústrias maiores, enfim, a gente vê que a cultura, às vezes, ela acaba emperrando e, pô, você vê que a empresa tem um baita potencial, tem um baita ativo de conhecimento, mas por ela estar pegada àquela forma de fazer, ela não consegue inovar. E aí você vê que, poxa, aquela empresa lá, ela podia ter puxado à frente. E aí você olha assim uma startup lá do outro país que olhou para aquele negócio e falou assim quando a gente olha, né, para o contexto da inovação, em algum lugar do mundo tenha certeza que alguma startup está olhando para o teu negócio e ela vai fazer 10 vezes melhor, mais barato, mais rápido. Então, ou você faz, ou alguém vai fazer e você vai ficar para trás. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar, porque a ameaça hoje não vem mais do nosso competidor. E muitas vezes a enganação ainda está assim, né? Pô, você olha para o seu competidor e olha assim, não, mas o Álvaro não está fazendo nada. O Ismael também não está fazendo nada. Eu também não vou fazer. E foi assim que aconteceu com a Nokia, com a BlackBerry. Ou seja, meus competidores não estão fazendo nada. Só que quando menos espera, vem uma inovação de um outro setor que o cara jamais imaginava e do dia para a noite. Por que não foi o Airbnb, foi a rede hoteleira que criou o Airbnb, por exemplo? Por que não foram os taxistas que criaram o Uber? Né? Exato. Justamente por quê? Porque ficaram apegados ao seu modelo, né? A zona de conforto. Em Joinville nós temos assim, então, uma coisa muito interessante, né? A gente pega a maior função do mundo, né? A Tupi está aqui, e ela está num intenso processo de transformação digital. Sabe? Ela está repensando seus processos, seus produtos, ela não está parada. E ao mesmo tempo você tem uma empresa tão tradicional, né? E ao mesmo tempo tão inovadora, você tem um polo de TI aqui. Tem grandes empresas de TI aqui, sim. Volta. Ou seja, nós convivemos vários tipos de indústria, vários tipos de tecnologia, é legal, né? Analisando profissionais. Analisando essa analogia aqui, fazendo uma análise, interessante, né? Porque a gente tem um ecossistema diferente, eu acho, privilegiado no país. Não, com certeza. Por nós termos essas entidades, as indústrias, e eu acho que boa parte disso tem a ver com a educação. Totalmente. Né? Hoje existe o Joinville tem um polo metal mecânico, e aí quando a gente fala metal mecânico a gente tem ali empresas de ferramentaria, empresas de usinagem, empresas de molde que são muito fortes, mas tem toda a indústria, né, falando de caldeiraria. E se a gente for pensar, né, todas essas cadeias de empresas, se for buscar na raiz, né,
muitas delas nasceram de uma pessoa que saiu de uma empresa, né? Assim como a indústria de tubos e conexões, que Joinville também Mesma é coisa, um polo. Então, é natural, eu diria, isso acontecer. Mas Joinville ele foi formando um ecossistema, né? Aqui, em toda a região. Eu, apesar de não ser joinvilense, né, moro aqui há bastante tempo, me considero joinvilense também, e eu acho muito legal isso, porque você olha assim, você tem, eu diria, vários extremos, né? Você tem ali todo tipo de indústria você consegue encontrar aqui, você consegue encontrar todo tipo de solução e muitas empresas que exportam, muitas vezes tu não conhece a empresa, né? É um galpão, não tem fachada, mas o cara exporta horrores. Então, isso é muito legal, né? E isso é um ponto muito interessante quando a gente fala da inovação, porque tu consegue ali, então, distribuir de diferentes formas. Sim. E o que você falou, muitas vezes a inovação ela tá do teu vizinho que faz uma coisa completamente diferente, mas pô, aquilo ali te serve, né? Isso aqui o que a gente fala hoje muito da indústria 4.0, né? Que já é um conceito para a indústria de certa forma ultrapassado, mas quando a gente olha para o agronegócio, o agro 4.0 ele está agora super em alta, onde a gente traz várias tecnologias que na indústria já estão há anos, mas a gente aplicando isso no agro. Então, a parte de sensores, a parte de rastreabilidade, a parte de automação, que já são coisas comuns dentro de uma indústria tradicional, agora aplicado nesse tipo de segmento e agregando muito valor. Então, essa conexão, ela rende bons frutos, né? Então, esse tipo aí... Então, se tornou 4.0 antes da manufatura. Um negócio fantástico, né? Então é muito legal poder criar esse tipo de cenário. E é engraçado quando a gente junta assim, uma série de empresários de